Avançamos para o domingo, que tem como título dado pelo autor é Mentalidade Celestial, e os versos a serem considerados são os versos 1 a 4, e eu peço então que a nossa produção coloque, por favor, esses versos na Almeida Revista e Atualizada no Brasil, segunda edição, e esses versos maravilhosos dizem assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui nesses versos, o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo, portanto, ou seja, ele terminando os raciocínios que nós estudamos no capítulo 2, ele inicia uma nova sessão. E esta nova sessão, ele apresenta uma forma com a palavra se, que nós já consideramos em outra oportunidade, não é dúvida do apóstolo Paulo quanto à condição espiritual dos colossenses, mas é um se que conduz a uma afirmação. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, uma vez que vocês já foram abençoados pela ressurreição de Cristo, uma vez que vocês já se tornaram beneficiados, participantes da ressurreição. Então, este é o conceito. Paulo está escrevendo para uma congregação, para um grupo de crentes que nos alcança, que nos atinge hoje, de crentes que haviam aceitado a Jesus como Salvador pessoal. E então haviam sido abençoados por tudo aquilo que havia acontecido na vida de Jesus. A sua intenção de salvação desde a fundação do mundo, a sua encarnação, a sua vida sem pecado, o seu sacrifício vicário, substitutivo em favor do pecador, o seu descanso na sepultura, a sua ressurreição e a sua ascensão e hoje a sua intercessão. Paulo está dizendo, olha, se vocês, ao mencionar, se vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, se vocês que já participam dos benefícios da ressurreição, e Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, não podemos esquecer de enfatizar isso, Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se ele não ressuscitou e se é vã a nossa fé, nós somos os mais miseráveis de todos. Então, sem fé não há vida espiritual, não há esperança, não há nada. Então, na teologia de Paulo, na compreensão de Paulo, a ressurreição era um evento marcante, era um evento símbolo de todo esse complexo de ações de Cristo, encarnação, vida sem pecado, ministério, obras, sacrifício vicário, repouso no túmulo e finalmente ressurreição, e aí seguido de ascensão e intercessão. Então, Paulo utiliza aqui esse evento símbolo da ressurreição. É bem interessante, irmãos, que aqui o comentário nos diz que há uma ênfase constante nestes versos iniciais daquilo que se encontra acima, naquilo que está no alto, daquilo que está no céu. Então, Paulo vai mencionar aqui, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, no alto, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas do alto, a vossa vida está oculta com Cristo, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também desfrutaremos da glória. Olha que interessante, uma ênfase desta presença de Cristo e do seu ministério. A verdade é que há muito na vida cristã que desafia esse conceito. E talvez para muitas pessoas que não têm uma mentalidade espiritual, seja, que conversa mais estranha, você que morreu com Cristo, você que ressuscitou com Cristo, que negócio é esse? Bom, irmãos, as coisas espirituais precisam se discernir espiritualmente. Quando Paulo está falando que alguém morreu com Cristo, alguém ressuscitou com Cristo, ou seja, nós somos participantes daquilo que Cristo fez, nós tomamos parte, não é porque nós morremos fisicamente e nem ressuscitamos fisicamente, mas nós somos alcançados, nós somos beneficiados por esses atos salvíficos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu apreciei muito, irmãos, os comentários que foram colocados no auxiliar do professor, e eu vou
utilizar em grande parte esses comentários, tendo a cada dia, respeitando as porções de cada dia. Esse tema da união com Cristo, ele é muito relevante, perdão, e ele foi utilizado em vários trechos do Novo Testamento. E nós precisamos ter uma clara compreensão do seu significado. Então, irmãos, nesses versos iniciais de Colossenses, Paulo discute um contraste da nova vida de um crente e a antiga vida com seus desejos carnais. É isso que está em jogo. Não havia dúvida, para Paulo, não havia dúvida nenhuma quanto à participação dos crentes na ressurreição de Cristo. E ele, como eu já mencionei, ele diz: olha, vocês que já usufruíram, vocês que já participaram, vocês que já foram abençoados com isso. Então, Paulo não está colocando em dúvida a espiritualidade dos colossenses, mas ele está enfatizando. E é interessante, irmãos, que se nós lembrarmos aqui o verso 20, capítulo 2, verso 20, produção, coloca para nós aqui, tema que nós estudamos na quinta-feira da semana passada: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Só essa frase que me interessa. Aí Paulo vai seguir o seu raciocínio. Então ele já vinha tratando dessa questão de morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e vocês foram, é o que Paulo está querendo dizer, essa sentença ela vai completar esse pensamento lá de Colossenses 2:20, vocês que participaram da morte de Cristo. Então, Paulo estava argumentando que, uma vez que os colossenses haviam morrido com Cristo e haviam ressuscitado com ele, eles deveriam agora viver de acordo com essa experiência. Ou seja, uma vez que eles haviam sido alcançados, beneficiados e abençoados com os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo, então Paulo está dizendo agora, Colossenses, vivam à altura desse sacrifício, vivam de acordo com isso. E como é viver desta maneira? Ele diz: busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. E essa expressão à direita de Deus, o comentário bíblico diz que é uma posição de honra, para referir-se à honra que Cristo recebeu de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo em seu retorno para o céu e de todos os seres não caídos. Então, Paulo faz esta afirmação. Ele faz aqui ele leva os nossos pensamentos: busquem as coisas do alto. Cristo está lá, então busquem as coisas do alto. E ele então nos desafia: pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Irmãos, nós precisamos ter muito equilíbrio nesse assunto. Nós vivemos aqui nesse mundo. Jesus disse, o Pai sabe, Mateus 6, o Pai sabe que vocês necessitam de todas as coisas: comer, beber, vestir, morar, transportar-se, enfim, Deus sabe do nosso conjunto de necessidades. E quando nós nos envolvemos com as coisas materiais, terrestres, muitas delas, a maioria delas, estão envolvidas com a nossa sobrevivência, com a nossa manutenção, com nossas posses, nossos recursos. Então, o que Paulo está querendo dizer? Não fiquem sufocados por essas coisas. Paulo sabia, ele mesmo Paulo era um artesão, ele fazia tendas, ele não queria ser pesado aos irmãos, ele próprio, com seus amigos, ele preparava e vendia tendas, então ele manipulava dinheiro, muitas vezes foi alcançado por donativos. Então, Paulo sabia de que há elementos materiais que compõem a nossa vida. O que Paulo está dizendo é: não sejam sufocados por estas questões materiais. Não permitam que a luta pela sobrevivência, a busca do material, o desejo do ganho, ocupe, domine, dirija a vida de vocês. Quando Paulo diz: pense no alto, permitam que as coisas espirituais sejam as coisas mais importantes na vida de vocês, que elas direcionem as escolhas de vocês, que elas ajudem vocês a fazerem boas escolhas materiais, a não se desgastar completamente, a queimar todas as suas energias e talentos com coisas materiais, com as coisas passageiras. Então, Paulo está nos apelando: pensem no alto, pensem nas coisas espirituais. E como é que nós podemos fazer isso, irmãos? Separando tempo cada dia para a nossa comunhão com Deus. E vai mais, ele então usa o argumento, novamente, lá de Colossenses 2:20. Então, primeiro ele fala da ressurreição, agora ele volta a dizer: porque morrestes
Como morresse? Morremos com Cristo, morremos em Cristo, participamos da morte de Cristo, ou seja, nós fomos alcançados pela morte substitutiva, vicária do Senhor Jesus Cristo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, ou seja, nós somos de um outro patamar. Como mais uma vez me refiro ao hino do pastor Arco, nós estamos aqui com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Nós temos uma dupla cidadania, nós somos cidadãos do país onde vivemos e onde nascemos, mas nós temos uma cidadania celestial, nós temos uma pátria celestial, então a nossa vida já está reservada para viver nessa pátria. Então ele termina o seu argumento dizendo, lembrando-nos que as coisas não terminam aqui nesse mundo. Uma vez que participamos da morte e ressurreição de Cristo, uma vez que organizamos a nossa vida tendo Cristo como prioridade, tendo os valores espirituais como prioridade, ainda que tenhamos que nos envolver com trabalho, com questões materiais, com compra, venda, com administração de bens, de recursos, o fim não é esta vida, porque o que nos aguarda quando Cristo se manifestar, uma clara referência à volta de Cristo, nós também estaremos com ele na glória. Veja, Paulo traça aqui uma linha de tempo desde a morte de Cristo, e claro, para falar da morte, estão subentendidos aí encarnação, vida santa e pura, ministério, obras, aí sim morte, descanso, ressurreição, ascensão, intercessão, volta de Cristo e a glória eterna para os seus filhos. Assim, irmãos, nos primeiros versos, Paulo resume o conceito de uma nova vida, de uma nova vida em Cristo por meio da expressão as coisas lá do alto. Irmãos, esta antiga vida, ela vai ser, em contraste com essa vida do alto, ela vai ser mencionada logo a seguir, nós vamos ver que contraste ela estabelece. Então, Paulo está dizendo que as coisas celestiais, os valores espirituais devem ocupar nossos pensamentos. Colossenses 3, de 1 a 4, que introduz essa sessão, irmãos, está repleto de referências a Cristo. Vamos lembrar mais uma vez? Fomos ressuscitados com Cristo, Cristo está sentado à direita de Deus, nossa vida está oculta com Cristo em Deus e Cristo é a nossa vida. Para Paulo, irmãos, buscar e pensar as coisas lá do alto ou nas coisas lá do alto era sinônimo, era igual viver uma vida por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, até o dia em que nós iremos compartilhar a sua glória. Pergunta para reflexão. Meu irmão, como é que você está orientando a sua vida? Ganhe você muito dinheiro, tenha você muitos bens, ganhe você pouco dinheiro, não tenha bem nenhum ou pouca coisa. Como as questões materiais estão dominando você? Como as coisas espirituais estão sendo liderança, exercendo liderança na sua vida e moldando o seu envolvimento com aquilo que é material? Pergunta para nós refletirmos. Fica o apelo. Paulo está dizendo, e fica o apelo, uma vez que nós somos crentes espirituais, uma vez que já aceitamos a Jesus como Salvador, ainda que tenhamos uma natureza corrompida, inclinada por mal, pecaminosa, será que são as coisas do alto que determinam a nossa agenda? Oh, irmãos, que Deus nos dê equilíbrio, nos ajude a fazer da nossa comunhão com Deus o fator determinativo, que seja forte o suficiente para administrar, para controlar tudo aquilo que é terreno e que ainda nos envolve nesta vida. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição do domingo.